Informativo Mundial das Missões. O cego espiritual. Osten é adventista e agricultor na Noruega, e certo dia ouviu um sermão na igreja que o deixou ofendido. O homem que pregou se vestia de maneira bem simples e pregou com o coração, usando textos bíblicos sobre o amor de Deus. Osten gostava de sermões duros e de preferência que se baseavam apenas nos livros de Ellen White. Mas ao final do sermão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: "Você precisa confiar em mim." Ao voltar para casa, Osten decidiu provar que o pregador estava errado, e para isso passou horas lendo a Bíblia. Mas após um ano de pesquisa, ele se sentiu confuso. E então a história sobre como Jesus devolveu a visão ao cego Bartimeu o impressionou. Osten percebeu que espiritualmente ele era como Bartimeu e precisava pedir a Deus para lhe abrir os olhos. Ele clamou a Deus: "Dei-me uma visão espiritual." E então lembrou-se da história bíblica dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminharam com Jesus, porém não o reconheceram. Seus olhos foram abertos somente quando, em casa, Jesus orou pelo alimento. Osten percebeu que estava longe de Jesus por causa de seu apego à verdade que ele mesmo tinha estabelecido. A partir desse dia, a Bíblia se tornou mais viva para ele. Ele podia ver algo dele em cada história dos evangelhos. Os relatos da Bíblia e os livros de Ellen White ganharam nova vida, e Osten passou a testemunhar sobre sua transformação. Depois de algum tempo, ele foi convidado a ser pastor, e hoje prega de forma amorosa sobre a salvação em Jesus. Em 2017, a sua oferta ajudou a transformar o porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Betel, em Oslo, em um centro de influência para jovens. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez construir um centro de influência na Noruega, desta vez em Sortland. Sejamos liberais. Olá, amigo e amiga. Que satisfação estar contigo outra vez, né, nesta manhã de sábado. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus através do nosso manual de estudos da Escola Sabatina, o qual tem por tema a Bíblia como a história. Né? Antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu, curtir o nosso vídeo e compartilhar também esse vídeo, essa mensagem de esperança com outras pessoas, com amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas que você não está tendo um momento de se confraternizar pessoalmente, como de costume, devido à pandemia do Covid-19. Mas Deus nos deu essa ferramenta que foi a internet para podermos compartilharmos a sua palavra. Professor, você disse que tinha um novo verso para citar para nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Você lembra dele? Um verso de Apocalipse que diz: "Bem-aventurado aquele que se inscreve, que curte e compartilha a palavra de Deus." Tá aí, mais um, gostei. Porque eles também herdarão o reino dos céus. Muito bom. Então, você que está aqui conosco, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, tá? Para juntos podermos compartilharmos os textos bíblicos. Mas antes de adentrarmos no estudo, eu vou convidar você a curvar a sua fronte, se possível, fechar os seus olhos e assim falarmos com Deus. Santíssimo e amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor e a oportunidade que o Senhor nos concede de termos um dia separado de tudo e de todos para te adorarmos. Amém. Um dia onde temos como propósito único estarmos na tua presença, louvarmos e exaltarmos o teu santo nome. Amém. Queira estar conosco nesta hora. Que o teu Espírito possa nos abrir a mente, nos fazer compreender a tua palavra, tanto a nós que estamos aqui, quanto aos nossos amigos internautas em seus lares. Que o teu Espírito continue agindo em nossas vidas. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom,
O verso da semana está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Você também pode encontrar esse verso lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Né? Esse verso é um verso já contido nos 10 mandamentos, né? E o verso fala de quem é Deus. Quem é Deus? Aquele que tirou da terra do Egito. E só em falar terra do Egito, nós já vamos fazer uma menção histórica, né, do povo de Deus, uma menção histórica de um momento em que o povo viveu na nação egípcia, né, na escravidão, no cativeiro egípcio, e nos remete à história. E eu queria já passar aqui para o irmão Felipe a palavra sobre as questões da Bíblia, né, a história, comprovando os relatos bíblicos, em que pese a Bíblia não precise, né, de uma ajudinha da história, mas Deus o fez assim para proporcionar àqueles que precisam de algo mais, uma verdade. Muito bem, é verdade. Eu estava dando uma olhadinha agora há pouquinho, né, em alguns livros que falam desse assunto. Aproveitar e desejar um feliz sábado a você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, nossos amigos que têm nos acompanhado pelo nosso canal. E reforçar aqui, né? Se inscreva, dê um like, né? E compartilhe. A gente às vezes está vendo o mundo aí fora compartilhando um monte de outras coisas, né? Que não são notícias tão boas, né? Compartilhando coisas que são fúteis. E nós estamos aqui apelando para que você possa se tornar um missionário conosco à medida em que compartilha esses vídeos com alguém, tá? E fique até o final, tem mais essa. Veja o conteúdo, eu prometo a você que você vai sair daqui, daí onde você está assistindo, diferente de como você iniciou. Né? Perfeito. Essa é uma promessa que eu estou te fazendo, porque a palavra de Deus, nela diz assim, ó, a minha palavra não voltará vazia. Então, se ela não volta vazia, a promessa não é mais minha. Agora eu estou passando a responsabilidade para Deus, né, e para a Bíblia. Se você ficar aí, assistir até o final, compartilhar, outros irão ouvir e a sua fé também certamente será aumentada. Ok, a Bíblia como história. E como você disse, o texto principal, o verso áureo, já é historicista. Deus então começa citando um fato, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Né? Interessante que as pessoas fazem para a Bíblia as perguntas erradas. Porque às vezes acham que a Bíblia está aí para responder qualquer tipo de questionamento, sem levar em conta o objetivo dela. Por isso que às vezes as perguntas que são feitas não têm resposta. E tem gente que fica perguntando, por exemplo, quem foi a mulher de Caim? Qual foi o fruto proibido? Qual é a verdadeira idade da Terra? Por mais que a gente tenha estudado na lição da semana passada a genealogia, sabendo com quantos anos quem gerou quem, e depois morreu, e juntando até chegar o dilúvio, o objetivo daquilo ali não foi precisar exatamente quando aconteceu o dilúvio ou quantos anos tem a Terra. A gente faz as perguntas erradas para a Bíblia. A Bíblia foi escrita com outro objetivo, né? Mas tem gente que pergunta quem realmente são os 144 mil, como é que Moisés pôde narrar em Deuteronômio a sua morte, se ele não havia morrido ainda, né? São perguntas que as pessoas fazem e às vezes pegam essas perguntas como ponto de confusão para descrer de todo o restante da Bíblia. Mas a pergunta certa é a seguinte, qual foi o objetivo da Bíblia ter sido escrita? Ela está falando claro sobre esse assunto ou dá apenas uma ideia e o resto por sua conta? Então não adianta, a gente vai terminar cavando um terreno improdutivo. Né? Portanto, a pergunta tem que ser certa. A Bíblia não é um livro histórico, mas tem história. Né? E ela é interpretada do ponto de vista do que a teologia chama de historicidade. Eu digo que ela não é histórico comparado com aquilo que a gente conhece de história hoje. Mas a história de um povo está aí e a principal, a história de nossa salvação, também está aí preservada, a fim de que nós possamos encontrar um caminho para sobreviver bem aqui e ter a vida eterna. Muito bem. Vamos passar então para o estudo do domingo, que fala Davi, Salomão e a monarquia. Né? A passagem que se embasa o estudo do domingo está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você pode anotar para depois você dar uma conferida. Né, que vai falar aqui da história de Davi, né, Salomão e a monarquia.
né? O autor já começa dizendo aqui que a história desses dois personagens, né, que são pai e filhos, representa a história áurea, né, o período de áureo do reinado de Israel, né? Mas também serve para comprovar aquilo que algumas pessoas costumam começaram a dizer da falsa existência de ser Davi e Salomão um mito, na verdade, irmão Felipe. Ok. Nós já podemos perceber que o autor da lição, nessa semana, ele faz um esforço extraordinário para poder sustentar, pela história e usando a arqueologia, a veracidade da palavra de Deus, né? Aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho um livro aqui nas mãos, por exemplo, é um livro de Werner Keller, não é um autor, não é teólogo, né? E nem um autor cristão, no máximo, no maior sentido da palavra, né? E não tem nada a ver com o adventismo. No entanto, ele escreve, e a Bíblia tinha razão, né? Mostrando como a jovem ciência da arqueologia tem feito toda a diferença ao escavar, né, as cidades onde aconteceram as histórias que a Bíblia conta, né, e poder comprovar a existência de personagens que ela diz existirem, a exemplo de Davi e Salomão. A pergunta, quando se estuda essas personagens aqui da Bíblia, Davi e Salomão, é a seguinte: se porventura não existisse Davi, como alguns afirmam, né, quais seriam as implicações disso, tanto para a nossa fé, como para a história de uma forma geral? Para pensar. Se Davi não tivesse existido, porque, como alguns dizem, né, e na verdade, quando alguém fala assim, não é porque quer atacar apenas a história, né? Não é porque quer questionar, é porque essa história em particular é a história da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela quer nos levar ao encontro com Ele, a uma melhora de vida, é a vida eterna. Então, quando alguém questiona isso aí, na verdade está questionando o caráter de Deus. Essa é a grande verdade. E isso é o que o diabo, inimigo de Deus, tem feito ao longo do tempo. Por isso, esses questionamentos em torno de alguns pontos da Bíblia. Nesse caso aqui de Davi, até pouco tempo se dizia, isso aí não é verdade, Israel nunca foi um reino grande. Você falou em época áurea, né, de ouro, e de fato Davi foi o maior rei de Israel e o maior rei por um período do mundo inteiro. O mundo inteiro se dobrava aos seus pés naquela época, né, aos pés do reinado de Davi. Quando a gente não aceita que houve esse personagem chamado Davi, também não houve Jerusalém. Porque foi ele o responsável por terminar de conquistar Jerusalém, que começou lá na conquista da Canaã, e estabelecer ali a capital do reino de Israel. Também não houve Salomão, seu filho. E, consequentemente, não tem templo. O templo de Salomão, que todos nós conhecemos, uma referência antiga, das coisas mais bonitas do mundo antigo, né? Mais magníficas, que é emblema de um povo. E também nós vamos questionar que não houve Messias, porque o Messias é filho de Davi, segundo a Bíblia. É da descendência de Davi. Então vejam as implicações de não acreditar nesse personagem. E, no final de tudo, nós vamos também negar a história de um povo chamado Israel, que até hoje existe, né? Que continua existindo. Então, não só de Israel, mas o texto que nós citamos aqui como base diz que eu tirei vocês do Egito. Então, a história de Israel também está misturada com o Egito e tudo que aconteceu naquela região. Portanto, quando vamos para a arqueologia, que tem provado ultimamente a existência, né, em sítios arqueológicos onde se encontrou referências, né, locais que foram destruídos e agora, uma vez escavados, e esse é o nome de um dos livros de arqueologia também, que é a Bíblia Desenterrada, né? A arqueologia vai descobrindo, né, sítios onde mostram, onde comprovam os fatos que a Bíblia registra a respeito de Davi, de Salomão e de outros reis daquela época. Muito bem. Bom, quero convidar você que chegou agora, começou a assistir agora, a se inscrever no canal, né? Se você não é inscrito no nosso canal, também a curtir nosso vídeo, compartilhar com outras pessoas, seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que você não tem tido contato nesses dias. Aproveita a oportunidade e manda esse vídeo aí, manda a palavra de Deus para eles, pois tenha certeza que ela vai fazer diferença na vida de cada um. Bom, passando aqui para segunda-feira, estudaremos sobre Isaías,
Ezequias e Senaqueribe. Os textos, né, da segunda-feira são Isaías capítulo 36, versículos 1 a 3, e o capítulo 37, versículos 14 a 38. Né? Os relatos desses versos aí são da investida, né, assíria contra o povo judeu e a ação miraculosa de Deus para socorrer o seu povo. Com certeza, muito bom. A aplicação de tudo isso aqui, tirando fora aqui o fator da história da arqueologia, apenas e citando o que de fato aconteceu, como nós acreditamos, porque é assim, a arqueologia e a ciência é uma ciência e a história também, e comprova os fatos bíblicos. Isso aí é fato e a gente fica feliz com isso. Mas se elas não existissem, não tinha problema. Nós iríamos acreditar da mesma maneira, porque a Bíblia já se mostrou fidedigna, já se mostrou fiel em suas profecias, né? E além de ter mostrado, ela também transformou a nossa vida e nos deu esperança. Então isso basta, isso é tudo. Mas se temos uma ajuda exterior, não tem por que não aceitar, correto, professor? Aí, deixe-me antes de falar aqui sobre Isaías e Senaqueribe, mostrar para nossos irmãos e nossos amigos que se interessarem, e nós temos um curso bíblico que é os ensinos de Jesus, né? O mesmo curso feito pela TV Novo Tempo. E aqui nós temos, por exemplo, 18 lições e elas vêm recheadas com assuntos, com fotografias, inclusive, de sítios arqueológicos e de fatos históricos que a Bíblia narra e que até hoje pode ser comprovado lá, né? Por exemplo, tem aqui a primeira, uma sinagoga de Cafarnaum. Você vai aqui, ó, o Mar da Galileia com um barquinho, são fotos tiradas ali mesmo. Depois nós temos aqui, ó, essa imagem que é a imagem símbolo de Jerusalém. Você pode ver aqui o Domo da Rocha, que é essa parte aqui parecido com ouro, né? De ouro, justamente a cúpula, e onde hoje funciona uma mesquita. E junto com esse material aqui escrito, vem um DVD, todo gravado, são pequenas partes, 7 a 8 minutos cada uma. Depois que se estuda essa parte aqui, pode ver aqui. E ela também foi gravada lá em Israel e nos leva a fazer um link com o que estamos estudando essa semana aqui. Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Nessa época aqui, no ano 720 a.C., quem dominava o mundo, politicamente falando, era a Assíria. Era, como a gente fala, a senhora do mundo, era quem dominava, né? Era um tipo de besta, porque besta é uma nação, é um reino, é uma instituição que persegue o povo de Deus, né? A Bíblia chama, esse é o conceito de besta na Bíblia, né? Depois você vai ver que o Egito passa a ser a besta, e depois Babilônia, até chegar na besta atual. E na lição da segunda-feira, o autor começa a mostrar, por exemplo, que as escavações recentes em Laquis, né? Os escombros que ali foram encontrados mostram uma cidade queimada por Senaqueribe, né? O mesmo Sargão II, que era o dominador da Síria, do Império Assírio naquela época. E essa cidade fica relativamente perto de Jerusalém. E eles tinham um costume interessante, cada conquistador, que era trazer dos lugares conquistados algumas peças, e essas peças ficavam como que peças de exposição, de decoração, para mostrar a força e o poder que eles tinham. Outros, como os romanos, por exemplo, traziam grandes estruturas e formavam arcos com essas estruturas que traziam dos lugares conquistados. Isso é uma coisa impressionante. Outros, por exemplo, faziam inscrições. Você vai ver, por exemplo, em algumas cidades, desenho da menorá, que é o castiçal, o candeeiro de 7 lâmpadas, que foi trazido lá de Jerusalém para a Babilônia, e eles então desenhavam isso aí nos muros para mostrar a conquista que eles faziam. Levavam para os templos dos deuses dele, porque para eles a conquista era do Deus deles, né? No entanto, lá nos escombros, quando escavaram Nínive, capital da Síria, nessa época aqui em que Senaqueribe reinava, não encontrou nada dizendo que Jerusalém foi saqueada, foi destruída pelos assírios. Por quê? Porque a história bíblica, essa história aqui de Ezequias, conta que nessa época, após dominar a Samaria, Senaqueribe investiu contra Jerusalém, mas não conseguiu. Ezequias era o rei da época, assessorado pelo profeta Isaías. Deus mandou o profeta Isaías dizer: fique tranquilo, faça a sua parte e deixe o resto comigo.
E a gente vê na descrição da história, na narrativa da história, o rei Ezequias fortificando as torres na cidade de Davi, mandando fazer escudos e armas em abundância. E depois que ele fez tudo isso, o texto bíblico diz que ele reuniu o povo e falou ao coração. Ou seja, ele ergueu o espírito nacionalista do povo, deixou todo mundo de prontidão e foi consultar o Senhor. E foi adorar a Deus. E aí, o Senhor entrou em ação, porque o Senhor sempre trabalha assim. Quando você pode fazer alguma coisa, Ele espera que você faça. Deus não quer ter no seu reino, mesmo aqui na terra, e muito menos no reino da glória, inexperiência. Ele quer que você tenha a sua experiência pessoal com Ele. Depois que você fez tudo, aí você fala, Senhor, agora é contigo. Aí Ele entra em ação. Jerusalém foi salva por um milagre, porque o texto conta que depois que Ezequias fez tudo, um anjo do Senhor foi lá no acampamento assírio e desmantelou, acabou com aquela investida deles, e Jerusalém não foi destruída dessa vez pelos assírios, só posteriormente com Nabucodonosor. A ciência, a arqueologia descobriu recentemente o selo de Ezequias. Né? Todo rei tinha um selo em que utilizava para poder fechar as correspondências, né? E mostrar que partia dele como autoridade maior. E isso, alguns anos atrás, isso é bem recente, descobriram o selo do rei Ezequias, comprovando as histórias da palavra de Deus. Muito bem, vamos passar aqui para o estudo da terça-feira, que vai falar sobre Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Né? O texto para embasar está lá em Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 5. Bom, esses dois textos, né, de Daniel, eles tratam do estilo de vida desenvolvido por Daniel e seus amigos assim que chegaram na Babilônia, mostrando um compromisso deles para com Deus, né? E no capítulo 5 vem trazer ali a postura de Daniel frente a Belsazar, né? Naquele momento em que eles escandalizavam, assim por dizer, das coisas sagradas que tinham sido levadas de Jerusalém para a Babilônia. Não é isso, Felipe? Perfeitamente. A gente falou da Síria, 720 a.C. Agora, Babilônia, 600 a.C. Ou seja, a Bíblia continua seguindo o seu curso histórico. Não é interessante? Né? Talvez não tenhamos mencionado aqui, mas a Bíblia começa por Adão, criado por Deus, depois a sequência, né, dos povos até chegarmos ao dilúvio, e depois do dilúvio, Deus recomeça com Noé, e aí a história vai seguindo. Aí temos a história dos reis de Israel, até chegar ao cativeiro da Babilônia, e dessa forma nós vamos então singrando, né, a beleza do relato das narrativas bíblicas, né, até chegarmos ao tempo de Jesus e, como ela promete, até o recomeço, a nova terra, né, sempre seguindo a história. No caso aqui de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, a lição vem contando como um estudioso, né, do Museu Britânico, um estudioso da Universidade de Viena, estava trabalhando em um projeto do Museu Britânico e como ele descobriu tabletes com nomes de pessoas que a Bíblia cita. Jeremias, no capítulo 39, cita o nome de Sazeskin, né, Nebo Sazeskin, como tem na NVI, que foi daquele tempo, que foi quem entrou em contato com ele lá em Jerusalém. Oficiais babilônicos. Oficiais babilônicos. Então, isso é descoberta recente, isso é de 2007, mostrando que nomes com que a Bíblia cita agora são desenterrados para comprovar a veracidade do texto bíblico. Voltando aqui para a aplicação espiritual do que aconteceu aqui a Daniel, capítulo 1 e capítulo 5, é bem interessante, porque no capítulo 1, quando eles são convidados a participar da mesa do rei, era obrigado, né, aqueles que estavam estudando para servir o rei, tinham que comer das iguarias do rei. Daniel, diplomaticamente, foi lá, conversou com o chefe da cozinha, com o chefe um dos oficiais, falou, faz o seguinte, nos experimente com outra dieta, porque nosso Deus propôs em sua palavra uma dieta diferenciada dessa aí. E queridos, eu gostaria de chamar, aproveitando aqui, a sua atenção para esse fato, porque a dieta, né, a alimentação tem tudo a ver com nossa saúde, e com a saúde perfeita podemos ter mais discernimento de tudo aquilo que Deus quer para nós. Por isso que Daniel fez esse pedido. Foi atendido, e o resultado disso, Daniel teve mais sabedoria para
responder os questionamentos do rei. E no capítulo 5, quando Daniel é interrompido surpreendido por um decreto real de que ninguém deveria pedir nada a outra pessoa a não ser o rei Medo-Persa, então Daniel diz, bom, nessa hora aí não tem como. Daniel não se escondia. Se na hora da prova exigia o esforço e o sacrifício da própria vida, ele assim o fazia, como fez no capítulo 5, até ser jogado na cova dos leões, e nós conhecemos a história. O Senhor salvou o seu servo. Então vejam, a Bíblia, a arqueologia e a história está lotada de acontecimentos mostrando a existência desses personagens e desses fatos que a Bíblia atesta, né? E isso é maravilhoso, porque nos leva a cada vez mais acreditar no programa de Deus dentro de sua palavra para a nossa vida. Se a arqueologia e a história comprovam a veracidade da Bíblia, as histórias que ela conta, é porque nós podemos confiar no Deus da Bíblia. Muito bem, meu amigo. Mais uma vez eu quero te convidar, se você não se inscreveu no nosso canal, a nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo e compartilhando, né, com aqueles que você gosta, com aquelas pessoas que você sente saudade e nesse momento não pode estar próximo do convívio presencial em decorrência dos cuidados, né, que todos estamos tendo por causa do coronavírus. Então compartilhe com eles a palavra de Deus e assim também você está sendo um evangelista do Senhor, cumprindo a promessa e a missão que Ele nos confiou. Professor, alguém pode questionar assim, por que todas as pessoas pedem para que a gente compartilhe, se inscreva, dê um like, né? Pode haver... na verdade, no nosso caso aqui, a ajuda da qual nós estamos falando não é ajuda financeira. O nosso interesse é divulgar o conhecimento da palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. E um outro detalhe é o seguinte, talvez nós tenhamos no nosso mundo pessoas que vão encontrar a verdade como ela está na Bíblia, como ela é em Jesus, e voltarem e virem para o povo de Deus, ouvindo o Dr. Rodrigo Silva, ouvindo o Dr. Michelson Borges, ouvindo um outro bambambam, né, e que tem conhecimento espiritual e é usado por Deus. Mas outros vão ouvir o canal da Chácara. Então, por isso que nós estamos apelando para que você se torne um divulgador desse trabalho com o único fim, alcançar o máximo de corações que não seriam alcançados de outra maneira. Muito bem. Vamos lá, então. Estudo da quarta-feira fala o Jesus histórico, né? Os versos que embasam o estudo da quarta-feira estão lá em Mateus, capítulo 26, e o versículo 57 a 67. João, capítulo 18, João, capítulo 11, versículo 45 a 53, e o capítulo 18, agora sim, versículo 29 a 31. E eu começo fazendo a pergunta seguinte: quem foi Caifás, né? E qual a sua relevância histórica da sua existência com relação ao Jesus histórico, bem como Pôncio Pilatos, governador da Judéia na época de Jesus? Muito bem. O autor escolheu a propósito aqui esses personagens, né? Tibério César, Pôncio Pilatos e Caifás, porque além deles serem citados na Bíblia, faz parte das histórias de Jesus, também são citados pela arqueologia, né? E a história foi descoberta recentemente em escavações, inscrições se referindo ao filho de Caifás, José, filho de Caifás, por exemplo, né? E na Cesareia Marítima, né, existiam duas Cesareias, Cesareia de Filipe, que ficava lá ao norte, e Cesareia Marítima, que ficava na beira do mar ali, como o nome está dizendo. Foi recentemente descoberto inscrições se referindo a Pôncio Pilatos, que era o procurador, o governador da Judéia, na época de Tibério César. Não é isso? Essas coisas são importantes porque terminam ajudando aqueles que são mais apologetas, gostam de comprovar as coisas, né? No entanto, a Bíblia não precisava disso, mas elas vêm como um Deus misericordioso que quer salvar a todos e dar a chance a todos de comprovar a verdade da sua palavra. Do ano 550 a.C. até meados do século XIX, 1850 mais ou menos, a única fonte de informação de tudo que aconteceu naquela região ali do Oriente Próximo, do Oriente Médio, da Ásia Menor, a fonte de informação de tudo que aconteceu ali era a Bíblia. E ninguém questionava nada. Depois do chamado iluminismo, depois que surgiu ao redor do mundo um movimento questionador, inclusive da Bíblia e da existência de Deus,
Então as coisas começaram a ser olhadas por outros prismas. Mas Deus, que não é tomado de surpresa por situação nenhuma, juntamente com o chamado iluminismo, com esses questionamentos, né, com toda essa postura agnóstica e ateísta a respeito de Deus e de sua palavra, Deus faz surgir também a jovem ciência chamada arqueologia. E isso dá cumprimento a uma frase de Jesus, que talvez ele não estivesse nem pensando nisso, mas eu não, sem querer forçar o texto, quando Jesus entrava em Jerusalém no domingo de Ramos, e as crianças e aquela multidão toda de gente que foi curada por ele gritava Hosana ao filho de Davi, os invejosos fariseus chegaram para ele dizendo, manda eles pararem. E Jesus fala assim, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então podemos, sem forçar muito o texto bíblico, dizer que hoje, com a arqueologia, as pedras, os cacos, os tabletes de argila, né, as inscrições cuneiformes, os hieroglifos e muros que estão escavados cada vez mais, estão aí clamando, mostrando a veracidade da Bíblia e do Cristo histórico, né? Tácito, Plínio o Jovem, Flávio Joséfo, são historiadores judeus e romanos, né, que citaram os acontecimentos conforme a Bíblia também cita. E quando você vai estudar, por exemplo, o Novo Testamento e ver os 4 biógrafos de Jesus, você vê Lucas, por exemplo, que não foi um apóstolo, que não seguiu, que não foi uma testemunha ocular, mas ele fez entrevistas a todos aqueles que acompanharam Jesus. Você vai ver Lucas citando outros personagens para que hoje a história pudesse comparar e comprovar que eles existiram no tempo de Jesus também. Ele cita Quirino, que era o governador da Síria, né? Ele cita Herodes, tetrarca da Galileia. Ele cita pessoas ali que foram contemporâneas para dar sustentação. E ele faz, inclusive, uma genealogia para que a gente possa também comprovar os fatos que aqui estão narrados. Então, não há dúvidas, a não ser por alguém que é muito tolo, de que Jesus, o Cristo histórico, existiu. Você pode até não aceitar Jesus como Messias, pode até não aceitá-lo como Deus, pode até não aceitá-lo como esse personagem importante do ponto de vista religioso para o mundo. Mas o Jesus histórico, não há dúvida de que ele realmente existiu e de que aquilo que a Bíblia fala sobre ele realmente é uma verdade. Muito bem. Se você quiser conhecer um pouco mais do Jesus histórico, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Um link com uma série com 8 vídeos que retratam com mais riqueza e detalhes acerca do Jesus histórico, né? É um vídeo, uma série feita pelo nosso irmão Felipe, né? Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, pode correr lá depois e assistir. Você vai, com certeza, ser enriquecido ainda mais detalhes. Bom, quinta-feira, fé e história, né? Fé e história. Fé não é simplesmente crer em algo ou em alguém, né? Fé é algo mais que isso, é ao agir de acordo com aquilo que você crê, né? É mostrar a crença na prática, se assim podemos dizer, né? E o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo de 1 a 40, ele descreve ali uma lista chamados de heróis da fé, pais da fé, né? Pessoas vividas no Antigo Testamento, se assim podemos dizer, que tiveram uma relação mais íntima com Deus, tiveram uma relação mais próxima com Deus e que não só transformaram, não só as suas vidas foram transformadas, como a vida de muitas pessoas que estavam ao seu redor próximo e nos dias de hoje também, é isso, Pedro? Perfeitamente. Eu acho que eu nunca tinha lido em lugar nenhum esse link aqui, fé e história. Você vê fé e obras, né? Você vê mais fé e história. Por que isso aqui é, de fato, interessante? Porque a história é o desdobrar da fé ou da falta de fé de alguém. E isso concorda muito com o que Tiago diz, que a fé sem as obras é morta. Né? Quando alguém fala, eu tenho fé e continua inerte e não faz nada, ela tem talvez um pensamento positivo. Ela tem talvez uma teoria, algo que é apenas aqui mental, né? E a Bíblia diz que quando fala fé e história é porque a fé se transforma em ação. E as personagens que ali são
selecionou aqui, extraída do livro de Hebreus, capítulo 11, né, é uma síntese da história desse pessoal aqui do Velho Testamento, dessas figuras, desses heróis aqui. Vai citando Enoque, que pela fé caminhou com Deus até Deus o tomar para si. Vai citando Noé, que pela fé construiu uma arca, né? Você vê que ele teve fé e automaticamente, ato contínuo, entrou em ação. Não é isso? Construiu uma arca. Apesar da falta de experiência com chuva, porque nunca havia chovido sobre a terra. A primeira vez, a ideia de um dilúvio universal era algo que fugia à experiência e fugia à razão daquele povo. Por isso que a Bíblia está acima de tudo isso. E por isso que nós não dependemos nem mesmo da arqueologia da história para acreditar na palavra de Deus. Ela está acima de tudo isso. No entanto, voltando a Noé aqui. Noé, confiando na palavra de Deus, construiu a arca apenas pela fé. E isso estava acima da experiência e da razão. Isso fala muito ao nosso coração hoje, né? E nós podemos comprovar. Agora, quando nós acreditamos na palavra de Deus, também não é uma coisa que é feita assim às cegas. Pelo menos nós aqui do século XXI. Porque nós já temos experiência com ela, de profecias que ela citou, seus autores citaram, e já se cumpriram. Então isso já nos leva a uma credibilidade maior. Segundo, já tivemos experiências espirituais com Deus, conforme a Bíblia ensina, e que fortaleceu a nossa fé e mostra que estamos no caminho certo. Ok? Então, esses personagens aqui, e o que eles fizeram, né, pela fé que tiveram, por isso são heróis da fé, porque foi a fé que os moveu à ação, né? Eu volto a repetir, a verdadeira fé é aquela que é acompanhada da história, que você faz história por causa da sua fé. Você acredita, né? Eu citei o texto de Tiago, a fé sem as obras é morta, e cito quando Jesus falou o seguinte, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diz ao monte, atira-te daqui. Ou seja, a fé ela produz automaticamente algo, alguma coisa, né? E foi isso que aconteceu na história dessas pessoas aqui, né? Desses conquistadores que pela fé conquistaram reinos, pela fé entregaram sua vida, né? E nós podemos aproveitar aqui e fazer uma aplicação para nós aqui nos dias em que vivemos. Precisamos também viver pela fé, mesmo que às vezes as coisas não sejam tão razoáveis do ponto de vista humano, né? Mas precisamos nos apoderar das promessas de Deus e viver pela fé. Até porque, deixa eu falar uma coisa muito importante. À medida que nós caminhamos para o final da nossa história, de nossa vida, meus irmãos, a nossa fé vai ser questionada. A nossa razão será questionada, porque à medida que nós entendemos as profecias, nós percebemos que o remanescente povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, vão ter que seguir por um caminho que não vai ser o caminho da maioria, que vai ser um caminho aparentemente irrazoável. Quando todos dizem para fazer assim, porém está de encontro com a palavra de Deus, nós iremos fazer de outra maneira. Então, precisamos nos apegar às promessas da Bíblia pela fé, e precisamos ter uma fé e uma religiosidade prática, com bastante fundamento, porque Jesus disse que o que iria acontecer no fim dos dias, feito pelo dragão, a besta e o falso profeta, ia, se possível, enganar os próprios eleitos. A gente não faz ideia do tipo de chantagem que vai haver e de como nossa fé será aprovada. Então, por isso, precisamos mais que nunca dessas histórias e de copiar o exemplo desses heróis da fé aqui, porque vamos viver em um tempo em que precisaremos colocar nossa fé em ação. Muito bem. Bom, nosso tempo já está se encerrando, né? E eu quero passar aqui, irmão Felipe, as suas considerações finais, até depois faremos as nossas conclusões. Muito bem. Eu queria concluir nesse caso lendo, né, literalmente falando, lendo aqui um texto da parte da lição da sexta-feira do nosso manual de estudos, que diz assim, ó: o que acontece quando evidências arqueológicas são interpretadas de uma forma que contradiga a história bíblica? Há essa possibilidade, não é isso? Muita gente, e até mesmo estudantes do assunto, não, a arqueologia aqui descobriu isso aqui, não está tão de acordo com o que está aí. Aguarda um pouquinho. Além de nós entendermos que, com o tempo, vão se ajustar ao que a palavra de Deus diz, afinal de contas, a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Então, aguarda um pouquinho. Em segundo lugar, pode haver também corrupção nas tais fontes
para poder jogá-las contra a palavra de Deus. Especialmente levando em conta que nós sobrevivemos num tempo em que o inimigo de Deus trabalha assim, né? Ele é covarde. O que isso revela sobre o fato de que devemos depender da palavra de Deus e confiar nela, independentemente das alegações da arqueologia ou de qualquer outra ciência humana. Ok? Então, se porventura houver algum tempo, alguma coisa que queira contradizer a palavra de Deus, é preferível ficar com a palavra de Deus. Afinal de contas, ela já provou que é fidedigna, né? E tudo aquilo que a arqueologia e a história podem provar, ótimo. Aquilo que ela não puder provar, nós aceitamos pela fé. E com certeza iremos viver melhor aqui, porque ela é o manual do bom viver e nos prepararmos para a vida eterna. Muito bem. Quero agradecer aqui a presença do irmão Felipe, mais uma vez, que está conosco, colaborando no estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a você também que, durante esses minutos, nos deu a honra da sua presença, a honra da sua audiência. Quero te pedir que continue estudando a Bíblia. Continue dedicando tempo para estar com Deus, permitindo que Ele lhe fale ao coração através da sua Sagrada Escritura. E tenha certeza que a Bíblia é o único livro capaz de transformar alguém do vinho para a água. Antes de encerrarmos, o Felipe nos despede com oração. Sem dúvida. Querido Pai que está no céu, mais uma vez te agradecemos porque estudamos um pouco aqui tua palavra. E é bem verdade que a linguagem da lição dessa semana talvez tenha falado para pessoas, estudiosos, acadêmicos, e que o nosso estudo aqui tenha, Senhor, pelo menos levantado nessas pessoas o desejo de buscar mais, de cavar mais, e assim comprovar que a Bíblia tem razão. Sempre em momentos difíceis, contamos com a tua mão, a tua ajuda, e pela fé, nos apossamos das promessas que a tua palavra tem para cada um de nós. Por exemplo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor fica conosco, abençoe cada um dos nossos irmãos que acompanharam o estudo da lição, dos nossos internautas, daqueles que vão replicar esse estudo para as pessoas a quem eles amam. Nos dá uma feliz semana, uma nova experiência contigo, e no próximo sábado, aqui de novo, firmes, estaremos revisando o que nós durante a semana estudamos. Te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, aguardo você na próxima semana, sempre no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja. Eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério.
João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos ela está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado a todos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Antes de a gente ouvir a palavra de Deus, vamos falar um pouco com o nosso Pai. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra. Neste momento, ó Pai, Tu vai falar agora aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz e colocar em prática nas nossas vidas. Abençoe a cada mulher, abençoe a cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, Deus tem uma mensagem especial para você, mulher. Fique atenta, porque o Senhor vai falar com você nesta manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 60, versículo 1 ao 2. Isaías 60, de 1 a 2. Olha o que Deus tem reservado para mim e para você. 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que maravilha. O 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão e os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Você sabia que Deus te escolheu? Que você tem um chamado? Você sabia, mulheres, que Deus tem um chamado na vida de vocês? Deus mostra aqui na tua palavra que você tem um chamado para se levantar e resplandecer. Ouve a voz do Senhor e deixe Deus te usar. Se consagre ao Senhor. Deus quer colocar as palavras dele na sua boca. E seja uma bênção na mão do Senhor. Amém? Olha, esse versículo de Isaías 60 me fez relembrar do chamado do meu esposo para a Venezuela. Queridas, eu não tinha noção do plano de Deus que Ele tinha reservado na minha vida. Ao chegar na Venezuela, amigas, creia em Deus.
eles me colocaram em uma escola adventista para ser a capelã do colégio adventista da Venezuela. Um colégio que tinha mais ou menos 1.500 alunos. Queridas, foi um desafio tão grande na minha vida. Ao chegar lá, quando eles me chamaram e me falaram que eu seria capelã do colégio, eu gelei. Eu confesso a vocês que eu gelei. Primeiro, quando eu estava em Salvador, eu era secretária auxiliar. Já fui até professora, mas de capelania eu não sabia nada. E foi um desafio tremendo. Eu comecei a lutar com Deus. Corri para o banheiro e lá eu chorei. Abri meu coração a Deus e disse: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Pai. Tu sabes que eu não tenho nenhuma capacidade para liderar esse colégio, para ser uma capelã do colégio com 1.500 alunos, Pai. Adolescentes. Eu não sei nem por onde começar, Senhor. E chorei amargamente. E quando eu estava ali, ajoelhada e clamando ao Senhor, eu ouvi a tua voz. E Deus falou para mim, com uma voz suave e mansa, e disse: olha, não foi eu que te escolhi? Por que temer? E eu me espantei assim e disse: peraí, eu estou ouvindo a tua voz, Senhor? É o Senhor que está falando comigo? E ele disse: olha, eu colocarei, eu lembrei, olha, abre, continue aí, em Isaías 59, versículo 21. Diz assim: quando a mim, esta é a minha aliança com eles. Olha o que o Senhor diz: diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que puseste na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos seus filhos, nem se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Eu me recordo que Deus disse para mim que Ele iria colocar todas as palavras na minha boca. E quando eu chorava muito, e eu lembro que a mão dele, eu senti uma mão enxugando as minhas lágrimas. E eu comecei a relutar e tentando segurar para ver se realmente seria alguém estava me tocando. E quando eu tentava, eu não conseguia. Mas eu via que o meu rosto estava todo seco e não estava mais como estava, cheio de lágrimas. Ele enxugou minhas lágrimas. E eu levantei dali, suave, tranquila e mansa. E aceitei o desafio. E ali durante, queridas, a gente passou 2 anos na Venezuela. Durante ali eu fiquei naquele colégio com adolescentes, 16, 17. E comecei a fazer o trabalho, tinha também infantil. Deus começava a falar para mim tudo o que eu iria fazer, glória a Deus, tudo. E eu anotava à noite, eu lembro que em casa eu anotava tudo, detalhe por detalhe, cada sermão, porque toda a capela eu tinha de pregar em espanhol. Mas espanhol eu já tinha experiência por causa da Bolívia, porque ele se formou na Bolívia, então eu já tinha, não era perfeito o espanhol, mas já manejava. E então, preparava os sermões, tanto em educação infantil, como para os maiores. Deus me dava tudo, cada detalhe, decorava a igreja e preparava tudo. E para a honra e glória de Deus, amigas, creia, porque Deus lhe chamou e Ele vai te capacitar, assim como Ele me capacitou. E para a honra e glória de Deus, vários alunos, 450 ou mais, todos os alunos que eu dava estudo bíblico, que fazia o trabalho de Deus, aceitaram a Jesus. E Deus mostrou para mim que Ele é Deus. E Ele também vai ser Deus na sua vida. Só basta eu e você abrir o coração para Ele, deixar que Ele trabalhe.
E foi uma luta, porque não foi fácil, queridas. Eu tive de renunciar o eu. Eu tive de renunciar o orgulho, a vaidade. Eu tive de deixar tudo de lado e dizer: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos. O Senhor vai tomar a direção de tudo. Assim como Deus trabalhou na minha vida, Ele também quer fazer na sua. E você também tem que renunciar, viu? Porque Ele chama. Agora eu e você tem que estarmos de coração limpo, de mente limpa, e deixar que Ele faça a obra que Ele quer. Assim Ele quer fazer também na tua vida. Nunca se ache que é incapaz de trabalhar para Deus. Porque Deus lhe chamou e Ele cumprirá a promessa na tua vida. Se Ele lhe chamou, Ele vai te capacitar. Não precisa você temer. Não olhe do seu lado as circunstâncias. Eu não sei falar, eu sou tímida. Ele vai te capacitar. Você tem que ser fonte de bênção na vida das pessoas. Para isso que Ele lhe chamou. Isaías 60 diz claro: dispõe-te, resplandece, porque vem a luz sobre ti. Deus habitará na tua vida e você vai brilhar no meio das trevas, amém? Assim como eu deixei que Deus trabalhasse na minha vida, fiz um trabalho para a honra e glória de Deus naquele lugar. Várias crianças, adolescentes vinham na sala para conversar comigo, cortadas, se mutilavam. Outras queriam se suicidar. E eu orava, jejumava pelos aqueles jovens. E graças a Deus o trabalho foi feito ali. Eu me senti tão útil como nunca eu tinha me sentido na minha vida. Lá que eu tive um encontro com Deus. Sabe por quê, queridas? Desde os 10 anos de idade, quando eu conheci a palavra de Deus através do Clube do Desbravador, que eu amo muito, olha, eu achava que eu conhecia Deus porque eu cantava. Sempre. 15, 16, 17 anos, depois fiz 20 anos, casei. E a gente pensa que a gente conhece Deus por causa de tempo de igreja. Mas eu queria dizer para vocês: tempo de igreja não quer dizer comunhão com Deus. Não quer dizer que você conhece o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque a comunhão, você tem que ter experiência com Ele, um relacionamento com Ele diário, queridas. Eu e você tem que compreender isso. Para que Deus possa me usar, para que Deus possa te usar, a gente tem que nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus e renunciar e deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas. Deixar que Deus tome toda a direção das nossas vidas. E é um trabalho que não é fácil. Sabe por quê? Porque o inimigo nos tenta. O inimigo nos começa a usar pessoas à nossa volta, até pessoas que nós mais amamos, para fazer com que te irritar, fazer com que você saia do salto, como diz as mulheres, né? Fazer com que você perca o desequilíbrio. Só que se eu e você se colocarmos na mão do Senhor, orarmos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nada vai tirar nossa paz. Isso eu estou falando para você que tem alguém da sua família que não é adventista, ou que tem alguém da sua família que ainda não é liberto, que às vezes é adventista, mas não é liberto. Precisa conhecer a Jesus, precisa ter uma experiência com Deus. Eu digo para você, minha amiga, não lute sozinha. Convide o Senhor para lutar por você. Peça a Deus. Olhe ao Senhor quando você for tentada. Eu não sei qual é a sua situação. O que te faz perder tempo? Porque Deus te escolheu para você ser fonte de bênção. Deus te escolheu para que você abra a boca para falar coisas boas, coisas que edifiquem. Deus te escolheu para que você salve vidas que estão sofrendo, que estão com depressão, que estão com problemas psicológicos, que estão se sentindo perdida. Deus escolheu a mim e a você para isso. Quando eu e você compreender que a nossa missão aqui na terra é salvação, a sua vida e a minha vida vai ser mudada em nome de Jesus. E para que eu e você tenham uma vida mudada e transformada, temos que aprender a orar.
temos que aprender a estudar a palavra de Deus diariamente. Se você não tem tempo, tem faculdade, trabalha, reserve um tempo para Deus. À noite, antes de dormir, vá falar com o Senhor. Diga para o Senhor suas necessidades. Seja sincera com Deus. O que Deus mais ama do ser humano é a sinceridade. Deus quer de mim, de você, isso, ser sincera. Rasgar o coração para Deus. Senhor, eu sou isso, eu sou implicante, eu falo mal, eu tenho uma língua pesada, mas eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, me liberte, porque eu quero viver para te servir. Esse é o teu propósito na minha vida, Pai, eu quero isso. Determine em nome de Jesus. Não deixe que as pessoas à sua volta te contaminem. Se você está num trabalho, que mesmo que seja da mesma fé, mas é um trabalho de pessoas que não buscam, de pessoas que só visam o seu eu, vá orar por elas. Sente no meio dela para edificar, para abençoar, mas não para falar mal. Use a sua boca para testemunhar no nome de Jesus. Seja a diferença no meio delas. Porque se Deus te colocou ali, porque você pode salvá-las também. Deus pode salvar elas, alcançar elas através de você, através da tua vida. É isso que eu e você tem que compreender. Não dá mais para brincar de ser cristã. Mulheres consagradas são mulheres abençoadas. Não quer dizer que nós não temos luta. Nós temos sim, como eu falei para vocês, a gente tem. Porque a gente sabe quando a gente falha, a gente sabe qual é a nossa fraqueza. Mas se a minha fraqueza é aquilo, eu não vou ficar fazendo e nem cedendo a minha fraqueza. Eu vou orar por a minha fraqueza. Confessar só a Deus. Confesse ao Senhor, seja sincera com Deus. Diga a Deus a sua fraqueza. Diga, Senhor, me ajuda. Me ajuda, não é fácil. Me ajuda, Pai. Porque Deus vai lhe dar vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Deus que Deus te chamou aqui. Que você está me ouvindo nesta manhã. Porque Deus tem um plano na tua vida. E consagre-te, mulher, ao Senhor. Seja uma mulher de bênção. E olha, ainda lhe digo mais. A tua felicidade não está nas pessoas nem nas coisas. Viu? Compreenda isso. A sua felicidade está no Senhor. Porque quando eu e você compreende que a nossa felicidade não está em pessoas e nem nas coisas, tudo muda. Porque as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama, também é falha. Também falha conosco. E pode falhar a qualquer momento. Né? Então a gente não pode se desesperar porque falhou. Tem que continuar orando por eles que falharam com você. E se a tua fraqueza está nas coisas materiais, você vai perder qualquer momento, minha amiga. Sinto muito te dizer. Então, não se apegue às suas coisas. Ter casas bonitas, ter roupas lindas, ter as coisas boas materiais é bom, mas não vai durar para sempre. Porque tudo aqui vai ficar um dia. Então procure dedicar tudo que você tem de lindo, sua casa linda, para o Senhor. Mas como? Tem um meio de você usar para o Senhor. Convidar pessoas, né? Para você contar experiências sobre Jesus. Usar sua casa como fonte de bênção. Olha que maravilha. Deus chama a mim e você para isso. Tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. E quando eu dedico as coisas que eu tenho para o Senhor, tudo, as bênçãos vêm dobradas sobre mim, sobre você. Então, nesta manhã, queridas, se consagre ao Senhor. Deus te chamou para que você seja mulheres missionárias, mulheres que edificam a casa, mulheres que oram, mulheres que se colocam aos pés do Senhor, mulheres que dizem assim, não para o pecado. Você entende? Eu te desafio nesta manhã, em nome de Jesus, para que você possa entregar a tua vida ao Pai e dizer, Senhor, ajuda-me a ser uma fonte de bênção na vida das pessoas que me cercam, Pai. Sela a minha língua, a minha boca, para abrir a boca para falar coisas que edificam, Pai. Não sente na roda dos escarnecedores para falar coisas que você vê ou comentar algo de alguém que não está presente, que Deus não se agrada. Se você ouvir, você ora e vai se saindo. Entende? Porque Deus te consagrou, quer te consagrar para você seguir testemunhando do amor do Senhor. E eu sei que tem várias mulheres nesta manhã
querem ser consagradas ao Senhor. Tem várias mulheres com talento que querem dedicar esse talento para o Senhor, não por rivalidade, por dizer eu sou melhor do que fulano, eu canto melhor, eu faço melhor. Não. Eu quero colaborar para a obra do Senhor. Porque todos somos iguais, todos somos melhores quando a gente se coloca na mão de Deus. Todos. Porque quando Deus trabalha, Ele faz coisas maravilhosas na vida, que quando você está ali, você derrama bênção na vida das pessoas através do seu gesto, através do seu comportamento, através da sua maneira de falar, divulga muito, através também da sua vestimenta, que mulheres santificadas, testemunhadas, elas também têm que se representar bem diante da sociedade, diante do Senhor. Amém? Não só falar, ela tem que viver e se representar bem também, porque a vestimenta também divulga. Tá? As pessoas também querem ver Jesus na tua vida, na maneira que você se veste. Que nesta manhã você possa ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser uma mulher missionária. Eu quero ser uma mulher que brilhe para ti, Senhor. Uma mulher que edifique minha casa. Uma mulher que, aonde eu chegar, eu semei coisas boas. Uma mulher que com quem e aonde eu conversar, sejam as palavras puras, palavras de bênção, palavra que edifique. Que nesta manhã, você que abriu seu coração para o Senhor, que quer ser sincera para o Senhor, porque Ele te conhece. E se você acha que você errou, que você já cometeu muitos erros na sua vida, agora é hora de recomeçar. Agora é hora de dizer ao Pai: perdoa-me, Senhor. Tira tudo de mim que não te agrada, Pai. E me santifica para que eu possa ser uma mulher missionária em nome de Jesus. Aqueles que querem, diga aí na sua mente: Senhor, consagra-me para a tua obra. Porque essa é a minha, a tua missão. E eu confesso para vocês, queridos, depois da Venezuela eu não sou mais a mesma. Porque eu não sei me ver sem pregar o Evangelho, sem falar do amor de Jesus. E eu louvo a Deus pela essa oportunidade que Ele me deu. Eu tive que passar pelo deserto para aprender, para conhecer o Deus que eu vivo, que eu servia, para ter uma experiência com Deus que eu não tinha. Eu tive que passar por um deserto para reconhecer que eu não sou nada. E que todos que estão à minha volta, eles são candidatos à salvação. E que eu e você que tem que ser bênção. Mesmo que as pessoas não sejam as que estão à nossas voltas, mas seja a bênção. Faça a diferença na vida deles. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos nos colocar de pé. E vamos cantar um hino. Esse hino, eu gosto muito dele, que é Nas Mãos do Oleiro. Porque se eu e você, com sinceridade, for na presença do Senhor e dizer: Senhor, toma minha vida, porque eu quero estar nas tuas mãos. O Senhor é o oleiro. O Senhor pode me transformar, pode me quebrar e me refazer de novo. Diga assim para o Senhor: diga: Senhor, eu quero estar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nenhum vai
Agora eu convido você para ficar de pé e vamos falar com Deus. Vamos dizer para Ele as nossas necessidades. Vamos dizer para Ele que queremos ser mulheres missionárias para a honra e glória dele. Oremos então. Querido Pai, neste momento, ó Pai, tem um grupo de mulheres ouvindo a Tua voz, Pai. Mulheres, ó Pai, que querem se entregar a Ti verdadeiramente, Pai. Mulheres, Senhor, que ouviu a Tua voz e reconheceu que elas não são nada sem Ti, Senhor. E neste momento, Pai, elas estão abrindo o coração para Ti, para que o Senhor transforme a vida delas, Pai. Purifica, Senhor. Consagra essas mulheres para viver, para Te servir, Senhor. Que elas possam ser fonte de bênção na vida daqueles que o cercam. Toma elas em Tuas mãos, Senhor. Toma cada família aqui representada, Pai. Tu sondas e conheces o Teu povo. E sabe a luta que é lutar contra o eu. Mas dá forças a cada uma delas para se consagrar e ter uma vida de serviço à Tua causa, Pai. Perdoa todos os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a viver pregando o Evangelho, a sentir sede de falar da Tua palavra, a não perder tempo de proclamar o Teu nome, Pai. Derrama a Tua bênção, a Tua unção sobre cada uma delas, em nome de Jesus.